falar sobre equações fracionárias. O conteúdo está no grupo 7, capítulo 15, módulos 103 e 104, ok? Vamos lá então, pessoal, vamos entender o que seria uma equação fracionária, né? A gente sabe que fração, a gente tem o numerador e o denominador. Inclusive, a gente até trabalhou com equações que tivessem frações. Mas para a gente chamar de equação fracionária, tem um detalhezinho, pessoal. A letrinha, a incógnita, ela necessariamente tem que estar no denominador. Não tem problema se eu tiver a incógnita no numerador também, tá bom? Mas para que a gente considere como equação fracionária, essa incógnita, ela deve estar no denominador. É essa a característica de uma equação fracionária, tá bom? E aí, pessoal, quais seriam os passos, né, para a gente poder resolver uma equação fracionária? Ó, o primeiro passo é verificar no denominador da fração a condição de existência. Eu vou voltar naquele primeiro exemplo para a gente poder resolver aquela equação. A condição de existência para uma fração, gente, alguém lembra qual é? Uma fração com números. Qual é a condição para que essa fração exista? O que não pode ter no denominador? Ninguém lembra? Esse não lembro, não. Ele não pode ser igual a zero, né? Exatamente, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, antes de calcular qualquer equação fracionária, a gente tem que verificar a condição de existência. Porque se você terminar seu cálculo e o seu x der igual a zero, o conjunto de solução será vazio, ok? Porque não tem como a gente ter uma divisão por zero. O segundo passo é determinar o MMC entre os denominadores, igual quando a gente faz com frações, né? Normais, com frações numéricas. Só que a gente tem que ter um pouquinho de atenção agora, porque a gente terá letras, né, no denominador. Feito isso, a gente segue a mesma regra de fração numérica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ok? O quarto passo, como é uma igualdade, depois do momento que a gente faz o MMC, eu posso eliminar os denominadores, eu posso simplificar, cancelar, como o Heitor gosta, cortar, ok? É a cara do Teorema Heitor, sim. Bega, vambora. O Teorema Bega voltando mais uma vez. Depois a gente resolve a equação obtida e aí a gente apresenta o conjunto verdade ou conjunto solução. Então, a gente pode usar tanto a letrinha V para representar, quanto a letrinha S, sempre verificando a condição de existência anterior. Eu vou voltar, então, aqui nesse probleminha aqui do pintor, ó. Olha primeiro, vamos dar uma lida agora nesse problema, né, gente? Para ver como uma situação pode ser transformada em equação fracionária. Tá falando que um pintor, ele prepara uma mistura de cores usando 5 partes de tinta vermelha para 3 partes de tinta azul. Seguindo essa razão, vamos chamar de X a quantidade de tinta azul e escrever a proporção. Pessoal, o Felipe tá na aula, o Felipe Ribeiro? Dá uma olhada. Não, ele pediu pra entrar. Ele pediu? Não. Ele não pediu não tô aqui vendo. não, gente. Eu vou aguardar mais um pouquinho para voltar. Ele não tá Ele pedindo tá- dentro da sala. Espera só um minutinho, tá? Que ele tá pedindo para entrar, mas não apareceu a solicitação aqui para mim. Ah, agora apareceu. É Apareceu. só refazer a regra de 3, Mariana. Não precisa nem pensar um pouquinho. Como? Funciona com tudo, regra de 3, Mariana. Não precisa nem pensar. Regra de 3 é vida, né, gente? É exatamente isso que eu queria falar. Ó, aqui eu vi que vocês já pensaram em regrinha de 3, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Que assim eu não consigo verificar. Ah, eu quero tirar essa barra. Tirei. Pronto. Deixa eu voltar rapidinho, gente, que agora deu uma travadinha aqui. Ê, Felipe Ribeiro. Vamos lá. Aqui, como o Felipe Marques já tinha falado, é regrinha de 3 mesmo. Essa é a dica que eu ia dar.
toda vez que vocês tiverem apenas uma fração de cada lado da igualdade, gente, é regra de 3. Agora, se eu tivesse aqui mais alguma coisa em um dos termos, mais um ou mais outra fração, teria que calcular o MMC que eu vou fazer no próximo exemplo, tá? Então, para resolver aqui, antes de qualquer coisa, a gente calcula a condição de existência, que vamos chamar de CE, para facilitar. A condição de existência é que o denominador seja diferente de zero. Aqui eu tenho apenas x, ou seja, x deve ser diferente de zero nesta equação. Feito isso, eu vou calcular e aí é só verificar o resultado, tá bom? Se não der zero, tá tudo ok. Multiplicando em cruz, ó, 5 vezes x é 5x e 600 vezes 3 é 1.800. Se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto que dá, gente? 1.800 dividido por 5? 360. 360, ok? Então, aqui significa a quantidade de tintas que ele deve utilizar para manter a proporção, né? Então, se ele utilizou 600 ml de tinta vermelha, ele precisa utilizar 360 ml de tinta azul, ok? Bom, Mariana, beleza, tranquilinho, condição de existência, multiplicação em cruz, facílima essa matéria. Mas e agora, Mariana? Aqui, o que acontece, gente? Eu não tenho apenas uma fração de cada lado, eu não posso multiplicar em cruz. E o que eu vou fazer com o 6 sobre x que está aqui? Então, nesse caso, a gente tem que calcular o MMC, tá bom? Lembrando que antes de qualquer coisa, deixa no cantinho a condição de existência, ó. Eu tenho apenas o x no denominador, então aqui o x ele deve ser diferente de zero. Calcular o MMC agora, eu já vou calcular da proporção toda, tá bom? Do primeiro membro e do segundo membro. Façam por partes, pessoal. Vamos começar primeiro pelo MMC entre os números. Qual é o MMC entre 5 e 10? 2? Não, 2 não, 5. 5, exatamente. 5. Como a letra X apareceu apenas ela, então ela tem que fazer parte do nosso denominador também, do nosso MMC. Então, aqui no caso, o MMC é o 5x. Mariana, mas por que o x faz parte? É só vocês lembrarem se fosse o MMC entre dois números primos. Por exemplo, entre 3 e 5. Você não ia ter que multiplicá-los? A mesma coisa, quando a letra aparece uma única vez, a gente tem que multiplicá-la também, ok? Agora que a gente calculou o MMC, a gente vai fazer o quê? Aquela regrinha da fração numérica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 5x dividido por x, o resultado vezes 6. Aqui, pessoal, nesse início, quem tiver um pouquinho de dificuldade, pega um cantinho da folha, um rascunho e vai fazendo os cálculos, tá bom? Paralelamente, ó. Então, eu tenho que fazer os 5... Mariana. Oi? Oi? Pode falar? Eu tenho que calcular o MMC toda vez que tiver o x no denominador? Não é toda vez que tiver o x, Heitor. Você tem que pensar assim, para a equação ser fracionária, a letra já estará no denominador, é essa a condição. E você vai calcular o MMC quando você tiver mais que uma fração em cada membro, tá? Porque se eu tivesse aqui apenas uma fração de cada lado, eu poderia fazer o quê? Multiplicar em cruz, igual no primeiro exemplo que eu fiz. Agora, se eu tenho mais que uma fração no primeiro ou no segundo membro, aí você tem que fazer o MMC. Tudo bem? Tá. Então, ó, 5x dividido por x, ai, Mariana, não sei de cabeça, faz no cantinho, ó. Simplifica, teorema Heitor-Berga, simplificou, o resultado vai dar quanto? 5. O que eu faço com esse 5? Multiplico com o numerador. Então, agora 5 vezes 6 vai ficar 30. Agora, eu vou para a segunda fração, ó. Beleza? Coloco o sinalzinho de mais para separar. Agora, eu vou fazer 5x dividido por 5. Quem que agora eu vou aplicar o teorema Berga? Com 5 vai sobrar quanto? Sobra x. Então, 1x vezes 1... permanece sendo 1x,
ok? Agora, por último, temos 10x, divide pelo de baixo. Ai, gente, para tudo. Eu concordei com vocês que o MMC entre 5 e 10 era 5, mas não é 5, gente, é 10. Que loucura! Por quê? Não tem o 5 na tabuada do 10, né? Então, volta aqui, ó. Para tudo. Aqui, vamos organizar, então, aqui, voltando do começo, ó. É 10. 10 dividido por x sobra 10. Vezes 6 é 60. 10 dividido, 10x, né? Dividido por 5, vai sobrar 2x. Vezes 1 fica 2x. Ficou feio, né? Vamos organizar? 2x, tá? Agora, 10x dividido por 10, sobra x. E x vezes 17 vai ficar 17x. Pessoal, essa é a parte mais difícil e que, na verdade, não é difícil, né? Só tomem cuidado com isso, tá bom? Para não errar no MMC. Aqui na dúvida também, gente, ó, eu não prestei atenção na hora que vocês responderam, né? Mas, ó, faz o MMC aqui do lado, ó. Dá para dividir por 2 o 5, vai ficar 5, sobra 5. Agora, só divide por 5, fica 1 e 1. 5 vezes 2, 10, tá bom? Não tem problema fazer os cálculos aqui paralelamente. Uma vez que a gente já aplicou a regra de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, aplicamos o teorema Bega novamente. A gente pode eliminar os denominadores. Por que eu elimino, gente? Porque a gente tem uma igualdade, né? Então, se eu tiro algo de um lado e tiro a mesma quantidade do outro, né? Ou se eu divido, no caso, eu mantenho a igualdade, a proporção. Vamos organizar agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o 2x para cá negativo, ó, para ficar do lado do 17. Então, agora nós temos, ó, 60, que é igual a 17x menos 2x. Posso trocar os membros agora, ó, só para não ter que ficar com número negativo. Então, 17 menos 5 vai ficar 15x igual a 60. Ok? Se o 15 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 60 dividido por 15 significa, então, que nesta equação o nosso x é igual a 4. Então, ok, x é igual a 4. A gente volta, verifica a condição de existência. O x ele só não poderia ser 0, portanto, o conjunto solução ou o conjunto verdade, tanto faz, tá bom? Observem sempre o enunciado, se ele pede solução ou verdade. Se ele não especificar, pode dar qualquer um, tá bom? Conjunto solução, então, aqui é igual a 4. Mais um detalhezinho que vocês têm que observar. Tá vendo isso aqui no enunciado? O igual a quê? Significa que o conjunto universo tem que pertencer ao conjunto dos números racionais. Se porventura tivesse dado uma raiz quadrada de 2, por exemplo, que é um número irracional, aí a solução seria vazia. Então, sempre observem também o conjunto universo para poder falar se a solução é de fato o valor dado ou se vai ser vazia. E observem também a condição de existência. Tranquilo, gente? Esse segundo exemplo, né, na verdade, acredito que sim, né? Vamos fazer mais um agora? Vamos treinar a parte do MMC, tá bom? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, condição de existência. Vejam bem, eu tenho x num denominador, então o x tem que ser diferente de 0. Só que eu tenho x mais 1 no outro denominador. Significa, então, que x mais 1 deve ser diferente de 0. E qual é o número que vai zerar esse denominador, gente? Se eu tenho 1 somando, quanto que teria que valer x para zerar? Não seria o oposto dele, o menos 1? É só pensar assim, ó, passa o 1 que é positivo para o outro lado negativo.
E aí você consegue obter a condição de existência para quando a gente tem uma soma ou uma subtração com a letra. Tudo bem? Até aqui? Agora a gente vai Calma aí, calcular... Mariana. Oi? Como assim? Eu não entendi essa parte. Aqui, O ó, X, o tem que denominador ser não é igual. x... Oi? Não, pode falar. O denominador é x mais 1, não é? Uhum. Então, a condição de existência é que x mais 1 seja diferente de 0. Aí é como se eu tivesse resolvido essa inequação. Se o 1 é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Aí o que eu expliquei? Por que x não pode ser menos 1? Porque a condição de existência é não zerar o denominador. Só que se aqui o x fosse 0, e a 0 mais 1 continua sendo 1. Então, quando que ele vai zerar nesta fração? Quando o x for menos 1, que é o que nós calculamos aqui. Tá? Então, toda vez que você tiver uma soma, uma multiplicação no denominador, a gente vai fazer outros exemplos. Você isola o x na condição de existência, na inequação, tá bom? Para a gente poder saber de fato qual é o valor que o x não vai poder ter lá no nosso resultado final. Tudo bem? Aqui, galerinha, ó, vamos fazer MMC. Não tem denominador, eu acrescento o 1. Aí eu tenho o meu primeiro membro e aí eu tenho o meu segundo membro. Lembra que eu falei para vocês que quando as letras são diferentes, a gente tem que multiplicar, né? Letra e número diferente, igual como se fosse números primos, o MMC entre números primos. Aqui vai acontecer a mesma coisa. MMC entre x e 1 é x. 1x é o mesmo que x, né? Multiplicando os dois. Só que agora eu tenho x mais 1. Então, eu vou ter que escrever o produto entre x e x mais 1. Esse será o nosso denominador, o produto entre essas letras, ok? Então, x vezes x mais 1. Uma vez que eu encontrei o nosso denominador, eu vou seguir a regrinha. Da mesma forma, pessoal, não consigo fazer mentalmente, Mariana, monta um rascunho do lado, ó. Eu vou pegar, então, o denominador, que é x, vezes x mais 1. E vou dividir pelo de baixo. Vou dividir por x mais 1. Olha aqui a importância da matéria que nós vimos no grupo anterior, né? Simplificação de frações algébricas. Eu posso, por ser agora a multiplicação, simplificar, ok? Então, essa divisão deu quanto? Deu x. Agora, eu vou fazer o quê? X vezes x. E quanto é x vezes x, gente? É x ao quadrado, ok? Agora, a gente vai para o segundo membro, ó. Este denominador dividido por x vai sobrar quanto? Vai sobrar, ó, vamos deixar aqui no cantinho, x vezes x mais 1 dividido por x, ok? Cortei um x e um x, sobrou x mais 1. Esse x mais 1 eu vou ter que multiplicá-lo com o 2. Então, para não fazer correndo, a gente deixa aqui dentro do parênteses para fazer na próxima linha, tá bom? E agora vamos para a última parte. X vezes x mais 1 dividido por 1 vai dar ele mesmo. Vezes 1 permanece sendo ele mesmo, ó. Então, aqui nós temos o x vezes o x mais 1. Pronto, gente, a parte mais crítica já terminamos. Uma vez que a gente calculou o MMC das duas partes, a gente pode eliminar o nosso denominador. Agora, a gente vai ter que organizar essa equação do numerador, ó. Distribui o 2, distribui o x, ok? Então, o nosso resultado agora ficará assim, ó. X ao quadrado igual 2 vezes x é 2x, 2 vezes 1 é 2. Agora, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 é x. Mariana, vamos resolver a equação de segundo grau hoje? Não, fiquem tranquilos, vocês vão ver que vai se cancelar o x ao quadrado, ó. Eu vou trazer todos esses x para o primeiro membro, ó, vai ficar assim. X ao quadrado menos 2x, tá? O 2 fica aqui. O x ao quadrado vem para cá negativo.
o x vem para cá negativo e ficou sozinho aqui no segundo membro apenas o número 2, ok? Agora, esse x ao quadrado positivo com o x ao quadrado negativo, ó, zerou. Então, agora nós temos menos 2 com menos 1, que vai ficar menos 3. Opa! Menos 3x. Opa! Igual a 2. Esse menos 3 que está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Quiser multiplicar por menos 1, para não esquecer de passar o sinal também, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o x, ele é igual a menos 2 terços. Ficou meio feinho aqui, deixa eu dar uma organizada. Acompanhem aí pela apostila, dá uma conferida no resultado, tá bom? X, então, é igual a menos 2 terços. Manu, tá com a apostila aberta? Pega aí o exemplo 2, confere o resultado. De repente, o cálculo da apostila tem alguma coisinha diferente do meu, por conta da gente sempre escolher o método mais fácil para explicar para vocês. Mas acredito que tá a mesma coisa. A apostila gosta de ter método difícil. Oi? A apostila gosta de pôr método difícil. Em vez de simplificar direto, ela coloca passo a passo. Então, aqui agora a gente só confere a condição de existência. O x não podia ser 0 e o x não podia ser menos 1. O x deu menos 2 terços. Menos 2 terços é um número racional, portanto, o conjunto solução é menos 2 terços, ok? Meu mouse tá igual a lousa digital, quando ela tá descalibrada. Pessoal, tranquilinho. Deixa eu ver aqui. Agora, a gente vai ver quando uma equação é impossível. A equação ela é impossível quando você está fazendo os cálculos. Eu vou voltar aqui nesse meu cálculo. E de repente aqui se fosse assim, ó, menos 2 mais 2, não ia zerar o x? Não existe nenhum número vezes zero que resultaria em 2. Então, quando a gente zera a letra e depois da igualdade a gente tem um número diferente de zero, a gente chama esta equação de equação impossível. Então, quando vocês forem fazer os cálculos e de repente isso acontecer, o conjunto verdade ou o conjunto solução será vazio, ok? Agora, existe uma outra possibilidade. Quando a gente zera também o zero, só que depois no segundo membro o resultado também é zero. Agora, pensa comigo neste exemplo que está pronto, ó. Neste cálculo, a condição de existência era x diferente de zero. O que aconteceu no cálculo? Ficou 0x igual a zero. Ô, gente, agora o que acontece? O x ele só não pode ser zero por conta da condição de existência. Só que qualquer número racional, ele vai zerar. Ele vai ser solução dessa equação. Então, quando acontecer isso, a gente chama isso de equação identidade. E aí o conjunto verdade ou o conjunto solução, ele vai ser qualquer número racional diferente de zero. Então, a gente pode colocar que o conjunto verdade é qualquer número racional diferente de zero. Lembra quando a gente começou a aprender sobre conjuntos? Que quando a gente colocava o conjunto com um asterisco, significava que eram todos os valores pertencentes a este conjunto, menos o zero. Então, a gente pode escrever dessa forma, ao invés de escrever a frase. Qualquer número racional diferente de zero. Então, observem a diferença entre uma equação impossível. A equação impossível é quando a gente zera a letra, porém, depois da igualdade tem um número diferente de zero. Nesse caso, verdade é vazio. Agora, quando a gente zera a letra e depois da igualdade temos o zero também, a gente observa a condição de existência, tá bom? A condição de existência, nesse caso, era apenas o x diferente de zero, portanto, o conjunto verdade vai ser qualquer número racional menos o zero, ok? Então, aqui acredito que eu fiz, assim, todos os exemplos que possam aparecer para vocês, tá bom? Agora, eu quero que vocês abram a apostila lá na página 74 até a página 78 do grupo 7 e a gente vai dar início agora à resolução dos exercícios.